Então, Jefferson, seja bem-vindo novamente. É um- é Obrigado, uma que bom honra estar tê-lo participando aqui, aqui. tá? Em nosso grupo. Você não diz não. Se Não, você estava ocupado no passado, você me dava uma data, né, de alternativa. Então, eu admiro você por isso, não só por isso, mas o ministério, a sua música e a sua amém, vida, a coerência que você vive. Você vive o que você canta. E eu te amém, admiro. glória a Deus. Vou sempre admirar. Como você valoriza a sua esposa, a sua filhinha. E isso é muito bonito de ver, viu? Então, que Amém, Deus continue abençoando o seu ministério, como você tem feito aqui. Eu acho que todos leram no convite, né, que a música EC já atingiu mais de 35 milhões de visualizações, né, de views no YouTube. Ele tem CDs, LPs, ele tem de tudo, parcerias com várias pessoas e é o cantor, né, oficial da TV Novo Tempo. Então, é uma honra, tá? Muito obrigada. Esse momento é seu. Todas as vezes que você esteve conosco, fomos abençoados e amém, você tem sido realmente usado por Deus. Então, essa noite não tenho dúvida, viu, querido? Então, muito obrigada novamente, tá? amém, irmãzinha. É um Muito prazer. obrigado, que bom estar aqui com vocês de novo. A gente teve a oportunidade de se encontrar em Curitiba, agora está aqui, né? É, Sempre muito bom, eu sou muito abençoado pela sua vida, pela sua família também. Bom também, eu sei que sou abençoado por esse grupo que sempre lembra de mim também nas orações, né? Um grupo de oração assim constantes, né? Perseverantes, já tem anos aí que vocês estão juntos, né? Perseverando em oração e isso é muito bonito de se ver. Espero ser útil aí nesse pouco tempo. Vocês estão me ouvindo bem, tranquilo, claramente assim? bem, super bem, Que perfeito. bom. É, ótimo. Então, espero que nesse pouco tempo aqui que eu possa ser útil mais uma vez. Vim trazer uma mensagem de paz. Eu vou cantar, é claro, também, né? Vou começar cantando, inclusive. Quero citar a 1 de João 5, 11 e 12, em que o apóstolo João vai dizer assim: e este é o testemunho, não é um dos testemunhos, é o testemunho, né? Artigo definido. Sobre o que a Bíblia, o João está testemunhando, sobre essa verdade aqui. Ó. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. É algo importantíssimo para a gente entender, né? Às vezes nós pretendemos colocar outras coisas como solução, como promotora de vida, dessa vida plena. Há pregadores que vão dizer que a salvação está em si, mesmo que de modo indireto, né? Vai pregar dizendo praticamente que é nele que você vai encontrar a solução. Não, não é. Não confie em pregadores, em nada que aponte para a vida fora de Jesus Cristo. Não é teologia. Quer falar algo, irmãzinha? Tô vendo que Não, tá com uma coisa assim de ouvir. Não? Tá não, tranquilo? tudo bem, tudo certo. Obrigada, Tá querido. tranquilo. É, não é a filosofia, não é a teologia, não é a igreja, não é o pastor, não é o mestre, ninguém é capaz. Este é o testemunho. Quem dá a vida é Deus. E faz isso através de Jesus Cristo. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, não é dará. Deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho no aqui e no agora. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa que acontece lá no final, na volta de Jesus. Ali nós damos continuidade à vida que nós já fomos, que já possuímos e à vida que já nos possuiu. Mas quando Jesus voltar, ele não vai salvar ninguém, né? Ele vai buscar quem ele salvou hoje, no aqui e no agora. Então o cristão, quem está em Cristo, tem essa vida que Deus deu em Cristo Jesus. Então essa vida está em uma pessoa. Jesus é uma pessoa, é uma relação. Não podemos pretender nunca apontar para pregadores como solução, apontar para filosofias como solução, para conhecimento como solução,
para interpretações da Bíblia como solução, para Ellen White como solução, para Calvino, para Armínio, São Tomás de Aquino, John Wesley. A salvação está em Cristo. Também não podemos apresentar a igreja como promotora dessa vida. Não é a igreja que dá essa salvação. Não é a igreja que dá essa vida. A vida já está aí desde antes de qualquer igreja existir. A vida está em Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vida viva só é possível no Senhor. Vocês estão sempre aqui pedindo orações e às vezes Deus atende a oração com a cura, mas outras vezes vai atender com consolo, com conforto. Nós que temos o Senhor como pastor, nós sempre lemos ali o Salmo 23, né? E esquecemos, ou não, às vezes esquecemos, que quem tem o Senhor como pastor é transformado, muda a sua perspectiva, muda a sua forma de observar a realidade, muda a sua forma de observar as bênçãos e também os problemas. Eu já falei numa outra ocasião que a experiência de fé, na maioria das vezes, não muda as circunstâncias. E a prova disso é que vocês são aqui um grupo de oração perseverante, constante, e já perderam pessoas por qual vocês oraram. Então a oração, na maioria das vezes, ela não vai mudar a circunstância, ela muda aquele que ora, ela muda o indivíduo, né? Então quem tem o Senhor como pastor aprende a lidar tanto com pastos verdejantes quanto com vales da sombra e da morte. Quem tem o Senhor como pastor é transformado. Quem tem o Senhor como pastor se torna um tipo de gente confiante. E é por isso que ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o que muda? Ele. Eu não tenho medo. E não tenho medo porque eu tenho o Senhor como pastor. Porque o Senhor está comigo. E uma vez que Ele está comigo, Ele me dá consolo, Ele me dá conforto com o seu cajado. Então, quem tem o Senhor como pastor é transformado num tipo de gente que é capaz de lidar com pastos verdejantes, com bolsos cheios, com a vida saudável, sem se corromper, porque há pessoas que se corrompem com o bolso cheio e há pessoas que se corrompem com bolsos vazios. Então, quem tem o Senhor como pastor aprende a ser um tipo de gente capaz de lidar com qualquer configuração da existência sem perder a integridade, seja em pastos verdejantes ou seja em vales da sombra e da morte. Quem tem o Senhor como pastor, inclusive, sabe que a dor não é para sempre, que o vale da sombra e da morte não é uma realidade eterna, mas uma realidade passageira, circunstancial, que se dá por causa da queda, não porque Deus castiga essas coisas. Se dá porque um dia o ser humano rompeu com Deus, e a boa notícia é que Deus não rompeu com a gente. E uma vez que Deus não rompeu com a gente, nós sabemos que um dia, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com as nossas gentes, para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Quem tem o Senhor como pastor, tem esperança, tem perseverança. Quem tem o Senhor como pastor, tem valentia. A valentia boa, não que derrota os outros, mas capaz de destruir seus próprios demônios, né? Seus próprios problemas, seus próprios obstáculos. Eu escrevi essa música na minha dor, no meu vale da sombra e da morte, na certeza de que esse vale não é para sempre.
morte vai morrer para sempre, o luto não é permanente, a saudade cabalmente não vai mais doer. A morte vai morrer para sempre, o choro não é permanente, Deus vai consolar a gente, vamos reviver. Vai ser lindo, novo hino, vamos entoar. Vamos nossas gentes encontrar. A morte vai morrer para sempre, o choro não é permanente, Deus vai consolar a gente, vamos reviver. Vai ser um novo hino, vamos entoar. Vamos nossas gentes encontrar. Vai ser lindo, novo hino, vamos entoar. Vamos nossas gentes A vida acontece aqui e agora, mas ela é plena, tornada plena na comunhão com Deus por ocasião do segundo advento. Mas nós já somos salvos, nós não somos impecáveis, não existe um cristão que não seja salvo. Algumas coisas às vezes acontecem, algumas teorias, que acaba atrapalhando essa nossa visão de salvação que acontece no aqui e no agora, e aí fica um monte de crente aí culpado esperando que a salvação vá acontecer no final, em vez de desfrutar de uma salvação que já é presente, que acontece no aqui e no agora. E é deliciosa, eu sou salvo, claro, não sou impecável, porque meu corpo não foi redimido. A gente chama de glorificação dentro da teologia, mas o apóstolo Paulo chama de redenção do corpo. Quando o pecado do nosso corpo vai ser acabado, né? Por enquanto ainda há corrupção em nós, não fomos revestidos de corruptibilidade, mas já somos salvos em Cristo Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das virtudes, uma realidade que acontece naquele que é salvo, naquele que já está em Cristo Jesus, que é a promotoria da paz, quando a gente se torna aquilo que a Bíblia vai chamar de pacificadores, né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus mesmo vai sair da boca de Jesus, né? Bem-aventurados os pacificadores. O cristão se entende, existe uma expectativa de que o cristão seja um pacificador, porque isso é fruto do Espírito, ou fruto do amor. É uma das virtudes que o amor gera no coração da gente. Não é possível um cristão ser ao mesmo tempo bélico, armado, promotor de guerra, promotor de contendas. Aliás,
O Antigo Testamento vai dizer que Deus odeia aquele que faz contendas, aquele que promove contendas. E isso é uma realidade que a gente acaba vendo, principalmente agora fomentada via redes sociais, né? A gente vê muitas vezes até crente promovendo intriga, promovendo briga. Se tem uma coisa dentro da teologia que eu acho um câncer, se não for bem, se não brotar de um coração convertido, salvo, é a apologética. A apologética é a defesa da fé. Eu nunca vi um apologeta manso. Eu sempre vejo aqueles que se propõem ser apologetas belicosos, tentando vencer outras pessoas em debate, se colocam numa situação de debate. Nós não somos esse tipo de gente, nós não temos esse tipo de chamado. Que tipo de coisa essa apologética atrai? Só fãs que são tão bélicos como aquele que está se propondo a fazer isso, né? Para ganhar like, vai lá e fala, olha o que essa pessoa disse sobre isso, aí vai lá e responde. E a gente adora isso, a gente ama isso, a gente adora, desde a queda foi implantado na gente esse espírito de guerra. Então, infelizmente, nós gostamos da treta, falamos que não, mas gostamos da treta, principalmente quando ela objetiva vencer alguém que discorda da gente. A gente quer vencer pessoas, mas essa não é a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é cooperar com pessoas. O outro é sagrado, o outro não é meu rival, o outro é meu próximo. Ame seu próximo, dê a outra face, seja misericordioso como o vosso Pai é. Essas são as virtudes, esse é o tipo de gente que nos tornamos quando nós estamos em Jesus Cristo. Então, esse caminho belicoso não nos é proposto, porque nós somos aqueles pacificadores, que são chamados a ser pacificadores. Eu acho que no inglês deve ser, a Zina pode saber melhor, talvez seja peacemakers, né? Que é promotor de paz, quase que um fazedor de paz, né? Então nós somos os pacificadores. Eu quero ler com vocês Romanos. Sempre quando você for ler as cartas do apóstolo Paulo ou dos apóstolos, existe uma certa estrutura. Eles começam com a teoria daquilo e depois vai desaguar na prática. Por isso que geralmente você vai ver texto dizendo assim, uma vez que isso aconteceu, agora façam isso. Virão imperativos depois da teoria. Né? Então é assim, portanto façam isso, portanto vivam, agora façam isso, agora que vocês já experimentaram isso, agora que já passaram da morte para a vida, uma vez que vocês se despiram do velho homem, agora façam isso. Então essa é geralmente as estruturas das cartas. Começam com a teoria, com a teologia, e depois a aplicação daquele ensino, né? Que precisa desaguar, né? na nossa vida. Eu já não tenho, eu digo assim, né? Eu já não tenho mais idade para mediocridade, eu não quero mais uma espiritualidade abstrata, que não é encarnada, que não encarna na realidade, muito mística, né? Eu quero uma espiritualidade cheia de humanidade. Às vezes a gente quer ir por um caminho de espiritualidade sem humanidade, né? Quase que angelical, mas a gente é humano, somos daqui. Então hoje eu busco essa espiritualidade que deságua na realidade, na humanidade, uma espiritualidade encarnada. Jesus encarnou para que nós também possamos encarnar no mundo, na realidade das pessoas. Então o apóstolo Paulo vai começar geralmente com a sua teoria, com a sua teologia, e depois vai vir dizendo, né, demonstrando como aquilo se aplica na nossa realidade. E eu quero ler somente, uma vez que eu estou focado aqui em pacificadores, Romanos 12, a gente vai ler o versículo 18. O que eu vou recomendar para vocês depois desse momento aqui? Recomendo a leitura de Romanos 12, do versículo 9 até o 21. Quer saber como é que o crente tem que viver? Romanos 12, 9 a 21. E aí depois vocês podem comentar entre vocês aí, nos próximos encontros, como isso aqui é um absurdo. Né? Depois vocês observem aí. Mas eu quero me deter
no versículo 18, que vai dizer assim: façam todo o possível, veja, há engajamento, é um esforço. Façam todo o possível, para quê? Para viver em paz com todos. Façam todo o possível, porque somos pacificadores, somos promotores da paz. No que depender da gente, no que depende do cristão, nós vamos fazer o máximo, todo o possível para estar em paz. Não é só com gente que concorda com a gente, não. É com todo tipo de gente. Eu nem vou falar com gente da igreja, porque às vezes a gente está em briga com gente da própria igreja. Nem vou falar assim da família, porque você está em treta com a própria família o tempo todo, lá nos grupos de WhatsApp. O cara não deu o bom dia do jeito que você queria, vá ao bélico aí. Não, nós não somos desse. Eu estou falando disso que não acontece no nosso meio, né? Claro que não acontece aqui nesse grupo de oração, claro que não. Isso aí é só naqueles grupos, assim, daquele pessoal do mundo, né? Mas aqui no nosso não acontece essas coisas, não. A gente não fica com raivinha, a gente não faz tempestade em copo d'água, né? A gente responde a vida proporcionalmente, com leveza. O crente não, a gente não experimenta essas coisas, não. Então, assim, pacificadores, vamos conversar sobre isso. Nós somos promotores da paz. Não é possível assumir-se cristão ao mesmo tempo em que se está engajado com tretas, está engajado em promover contendas, né? Isso acontece em todo lugar, infelizmente. Vou contar a própria experiência de casa, né? A minha mãe teve a gente muito jovem, aos 14 anos de idade, né? Acabou que tudo isso gerou muitas frustrações na vida dela. Até quando minha mãe tinha 18 anos, já tinha 4 filhos, imagina uma coisa dessa. Não adulteceu para lidar com essa realidade. Então, teve dificuldade, né? Viemos de uma família muito pobre, então eu tive 5 padrastos diferentes praticamente. E minha mãe acabou apanhando muito da vida e batendo muito também na vida. E se estabeleceu um estado bélico, um estado de, às vezes eu percebo como um vitimismo, né? Se colocou nesse estado de vítima e ficou muito onça. Qualquer coisa ela fica braba, né? E aí se um filho discordou ou fez alguma coisa, às vezes ela fica engajada em fazer com que o outro filho fique com raiva desse filho, né, a fim de protegê-la, né? Em vez de só dizer estou triste, estou carente e tal, me abrace, quer fazer isso por um caminho de criar contendas. Então, assim, como pais, né, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de atitude, de estabelecer um estado de contenda, um estado de guerra, um estado belicoso, que faz com que você colecione desavenças ao longo da sua vida. E aí o final da vida de quem colecionou desavença é uma vida muito triste, né? A religião nossa não pode ser um instrumento de contendas, né? Tem gente que da nossa família que não é da igreja, a gente não pode, por causa da igreja, tomar essa atitude de se afastar de todo mundo da nossa família, ou ser esse que julga e condena todo mundo a ponto de ser a pessoa chata. O crente não é chato, o crente é extremamente agradável. Jesus, as pessoas queriam estar próximos a Jesus, né? Quem se irritava com Jesus eram maus religiosos, mas as pessoas, de modo geral, se encantavam com Jesus, né? Com o perfume que Jesus exalava. Publicanos e pecadores se sentiam à vontade com Jesus. Então, quando a gente estabelece esse estado de contenda, principalmente religiosa, a gente fica trancado dentro das nossas bolhas e as pessoas começam a observar a gente estranha, não no sentido de estranhamento bom da Bíblia, né? Estranho porque segue um caminho bom, mas estranho porque é chato, porque é uma pessoa inconveniente. A gente não pode ser esse tipo de pessoa. Nós somos os pacificadores, promotores da paz. Nós estamos, como disse o cara do Flamengo, em outro patamar. Nós estamos nessa realidade de promotoria da paz. 2 de Coríntios vai dizer assim pra gente: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo. E aí eu quero entrar agora no que causa esse estado de pacificação na gente. 2 de Coríntios vai dizer, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo
através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele vai dizer assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse apelando através de nós, apelando sobre o quê? A reconciliação. Romanos 5 também vai dizer para a gente que, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Primeiro ponto: só é possível ser pacificador quem foi pacificado. Só é possível pacificar quem está pacificado. Então Deus já fez isso em Cristo Jesus. Então o cristão foi pacificado. Em Cristo Jesus agora ele está em paz com Deus. Então você não tem como ser pacificador se você ainda não está em paz com Deus. Ou seja, se você ainda não foi reconciliado, redimido, salvo. Porque o estado de pacificação, os agentes de pacificação são aqueles que primeiro foram salvos. Se você não foi salvo, não tem como mesmo. Vai continuar em estado de guerra, vai continuar em estado de contenda, vai continuar, em vez de ser um agente da paz, vai ser um agente de intriga. Então, para ser pacificador, precisamos primeiro ser pacificados. E aí a pergunta é: já foi pacificado? Você já foi, na sua própria experiência com Deus, já foi pacificado, já foi reconciliado? Né? A sua experiência com Jesus é com Jesus mesmo ou é só culturalmente religiosa? Ou é só com a experiência de cultura religiosa? Nós já saltamos da cultura religiosa para a experiência com Jesus Cristo, né? Porque aí não tem jeito, não tem como eu cobrar de gente que não foi pacificada que seja um pacificador. Não tem como ser pacificador se não foi pacificado, né? Segunda coisa importante que precisa acontecer com aquele que é um pacificador, com agente de pacificação, é que ele precisa estar em paz consigo mesmo também, entender quem se é, entender quem ele é, entender que a gente não acerta sempre, entender que a gente não é hábil, porque essa glorificação ainda não aconteceu. Entender quem é Deus e entender quem é o ser humano. O ser humano tem a sua... A caminhada cristã, ela não é linear, é sinuosa. Ela é feita de altos e baixos. Então, quem ainda está nessa guerra consigo mesmo, no sentido de ainda não descansou também em Deus, vai ficar cheio de culpa e vai acabar desaguando toda essa culpa, todos esses rancores nas pessoas, né? Então, para ser um pacificador, precisa estar em paz com Deus e também consigo mesmo. Há algumas intrigas que carregamos dentro da gente, de culpas e traumas, que o Evangelho cura, mas eu recomendo também a terapia, né? É importante fazer terapia, né? Eu preciso de terapia para me entender, né? Entender minhas distorções cognitivas, generalização, catastrofismo. Às vezes também pode ser produto de neurotransmissor, porque nós não somos só espiritualidade, nós somos também noradrenalina, dopamina, né? Então a gente precisa estar em paz como um todo para sermos pacificadores também. Então recomendo, né? Existem profissionais da área para nos ajudar a entender nossos traumas. Existem alguns tipos de ansiedade. A ansiedade que tem a ver com uma distorção da realidade ou uma interpretação equivocada a respeito de Deus. Para isso, um bom pastor, para isso, um bom discipulado. Mas há ansiedades que são produtos aí de uma interpretação equivocada da realidade, da sua própria história. Para isso, um bom psicólogo, uma boa psicóloga. E há outras ansiedades e culpas que se dão também por causa de problemas de neurotransmissores químicos. Para isso, um bom psiquiatra. Então, abrir esse parêntese para dizer que é importante sim se conhecer também através do profissional da saúde emocional, da saúde mental, né? Precisamos estar em paz com todos. Um cristão é em si um pacificador. Mas é claro, se não estivermos em paz com Deus, não é possível estar em paz com os outros. É claro, se não estivermos em paz com a gente mesmo, não é possível estar em paz com os outros. Às vezes, toda a intriga que nós colocamos para fora tem a ver com um monte de
problema que a gente está carregando aqui dentro e às vezes a gente quer terceirizar essa culpa, né? Eu gosto da poesia, gosto das palavras e queria compartilhar aqui com vocês agora um pouco uma pequena prosa poética que eu escrevi já faz um tempo. Diz assim: duas pessoas olham a mesma paisagem, mas só uma chora. Por que chora? A beleza está nos olhos ou está no que eles carregam? O que emociona é o que se vê ou o como se vê. A paisagem é a mesma, mas quem olha nunca é a mesma pessoa. Quem chorou vendo a paisagem não viu só o que estava fora, mas o que já morava dentro. É preciso ter paraísos fora para ver paraíso, ter paraíso dentro para ver paraíso fora. É preciso ter paz dentro para promover paz fora. É preciso ter amor dentro para promover amor fora. É possível ter amizade, é preciso ter amizade dentro para parar de promover inimizade fora. Eu digo que eu sou um paisagista. Aliás, todos nós de alguma forma somos. Mas eu faço paisagens com as palavras. Faço paisagens com música. Mas eu faço as paisagens que faço fora tem a ver com as paisagens que habitam o meu peito. Tem gente que só tem diabo dentro. A gente falava assim antigamente, tem diabo no corpo, né? Já não se usa muito esse termo, né? Essa pessoa está com o diabo no corpo, lembra disso? Mas tem gente que está com o diabo dentro, porque só vê demônio em tudo. Vê demônio em adolescentes celebrando num campori. Vê demônio em gente tocando carrom dentro da igreja. Vê demônio em roupa dos outros. Vê demônio em tudo. Vê demônio em qualquer coisa. Está na hora de aprender a ver Deus também. Está na hora de conseguir ver Deus nos adolescentes que estão tocando na igreja, que estão celebrando num campori. Está na hora de ver Deus fora, mas para isso tem que ter Deus dentro. Se não tiver Deus dentro, se não tiver paraíso dentro, vai ver só inferno do lado de fora também. Rubem Alves estava certo quando disse: só vê beleza fora quem tem beleza dentro de si. Coração feio vê feiura em tudo. Já viu aquela pessoa que é reclamona? Chega perto dela, ela estraga qualquer perfume, estraga qualquer clima. Só vê feiura. Não consegue ver beleza fora, porque não tem beleza dentro. Os olhos são a lâmpada do corpo, não é assim que a Bíblia vai dizer? Se os olhos forem bons, todo o corpo vai ser bom também. Se os olhos forem bons, tudo do lado de fora vai ser bom. Então é preciso despir os olhos dos preconceitos, despir os olhos de interpretações equivocadas, despir os olhos, batizar os olhos com a beleza do Evangelho para conseguir ver beleza fora. Duas pessoas veem a mesma paisagem. Duas pessoas estão vendo essa paisagem aqui agora, através dessas palavras, através dessa mensagem. Umas vão ver, talvez, coisa ruim. Outras vão ver beleza. Tem a ver com a mensagem? Não necessariamente. Tem a ver com a plataforma de interpretação, como se observa, como se olha. Duas pessoas veem a mesma paisagem, só uma chora. Quem chorou não viu o que estava fora, viu o que estava dentro. Sou um paisagista. Faço paisagens com palavras. Eu vejo o mundo e quero que as pessoas vejam esse mesmo mundo comigo. E aí eu faço fotografias com palavras. Não tenho mais tempo para mediocridade, minha alma tem pressa. Tem gente que leva o cachorro para passear. Eu levo meus olhos e eles amam ver. A minha oração, irmãos, é que nós sejamos pacificadores. Mas para que isso aconteça, que Deus possa gerar paz dentro.
consigo e com a gente. Quando você olha para si, agora uma pergunta retórica para você responder para si. Você tem sido promotora de paz? Tem sido promotor de paz, irmão e irmã? Tem sido um agente de paz lá no seu WhatsApp? Quando você recebe uma notícia ruim a respeito de alguém para a igreja, como você acolhe essa notícia? Alguma fofoca? Como você acolhe essa informação? Com espírito de pacificação ou espírito de contenda? Como repassamos essas informações? Com que olhos? Qual é a paisagem que a gente transmite? Eu escrevi essa música, ela tem a ver com a transformação dos olhos, com a forma de se observar o mundo, com a forma de se observar o outro. E 1 de João 3,14 vai dizer que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. O fato é que quando Jesus nos encontra, uma nova lógica é imputada no coração da gente. Uma nova realidade é colocada no coração da gente. E nessa realidade a gente prefere ser vítima a fazer vítima. A gente prefere morrer a matar. A gente prefere apanhar a bater. Nós preferimos ser agentes de paz do que treteiros. Não seja agentes de treta. Quando ele nos encontra, a conta antiga já não fecha mais. É uma nova matemática, uma nova equação. E nessa equação, o que reina é o amor, que deságua na paz. Bem-aventurados os pacificadores. O que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todos. Que Deus possa estabelecer na gente um estado, uma natureza de paz, uma natureza de gentileza, uma natureza de leveza, uma natureza que nos torna pacificadores. Mais são dois, matemática. Se bateu, levou nossa lógica. Confundimos justiça com vingança. Insistimos num Cristo sem mudança. Mas quando Ele nos encontra, já não fecha a velha conta, nova equação. Outro coração, o altruísmo vence a guerra, o egoísmo cai por terra. Quando nos encontra, muda a conta. A gente não vê a realidade como ela é. A gente sempre vê a realidade interpretada. Quem olha a realidade dos Alpes suíços, da janela dos Alpes suíços, não é a mesma pessoa que olha da janela da favela da Comunidade da Maré. A leitura da Bíblia de quem nasceu na Maré é diferente de quem nasceu na Suíça, de quem nasceu na Barra da Tijuca, em Curitiba. Nós sempre olhamos a realidade a partir daquilo que carregamos dentro da gente. Então, o olhar belo para a realidade só é possível quando o que tem dentro é transformado. Mais são dois, matemática. Se bateu, levou nossa lógica cruel. Confundimos justiça com vingança. Insistimos
tem mudança. Mas quando Cristo nos encontra, já não fecha a velha conta, nova equação, outro coração. O altruísmo vence a guerra, o egoísmo cai por terra. Quando nos encontra, muda a conta, pois quando nos encontra, muda a conta. Precisamos despir nossos olhos da violência. Há olhares que são violentos, que não deveriam ser direcionados a uma criança, que não deveriam ser direcionados à esposa, ao esposo, que gera medo, gera máscaras, é claro. Há palavras, há tom de vozes que são violentos. Imagina, o marido deixou uma toalha na cama molhada. O fato é, deixou uma toalha molhada na cama. Aí tu responde, como é que é? Essa toalha vai ficar jogada aqui até que hora? É claro que a palavra foi totalmente desproporcional à realidade, ao fato. Respondeu com violência, como se a pessoa tivesse destruído um planeta Terra inteiro, né? Não, a nossa palavra precisa ser temperada pelo amor. Jesus viu a mesma paisagem que Pedro. Qual paisagem? Um centurião com uma espada na mão, vindo com porretes para prender Jesus. Pedro olhou com violência, respondeu com espada. Jesus não. Jesus respondeu com cura. Porque só gente que foi curado dentro é que pode ser agente de cura fora também. Eu quero terminar com um provérbio que eu estava lendo hoje, antes de a gente orar. Tem um já bem conhecido, você já sabe, né, em Provérbios 15, onde a palavra vai dizer que a palavra branda desvia o furor, claro, porque a palavra branda muda o furioso. É a palavra branda que desvia o furor, não é fúria com fúria. A gente não responde fúria com fúria, a gente não responde com violência a violência. E ele continua, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nós não somos das palavras ríspidas. Lá em Provérbios 16 diz assim, o coração do sábio ensina a sua boca. Veja, está no coração primeiro. O que está no coração deságua na boca. E a gente já sabe, a Bíblia já vai dizer isso, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de violência, só vai sair violência. E ele continua, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução, edificação. E aí o versículo 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, porque saíram da onde? Do coração que é colmeia, de um coração que é um apiário inteiro. São como um favo de mel. São doces para a alma. Olha o poder das palavras. Sim, as palavras têm esse poder. Elas são doces para a alma, para a sua própria e para a alma de quem escuta. E trazem cura para os ossos, cura para o corpo. O poder das palavras. Qual é o maior poder de um pacificador? A palavra. A palavra doce, a palavra branda. Que Deus possa transformar nosso coração em colmeia, num apiário, para que da nossa boca possa sair mel, para curar as pessoas e a gente mesmo. É isso, pessoal. Foi um privilégio mais uma vez passar tempo com vocês. Quero terminar com uma oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nos dê paz dentro, para que possamos transbordar paz do lado de fora.
Batiza nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa despir nossos olhos e nossa boca de violência, de veneno, de promotora de intrigas e tretas. Batiza a nossa boca com paz. Nos torne, Senhor, agentes de paz, promotores de paz. Estabeleça na nossa vida, na nossa família, um estado de paz. Na nossa casa, nos grupos de WhatsApp. Nos ajude, Senhor, a sermos agentes de paz, a sermos pacificadores. Então cura toda a violência que carregamos dentro, todos os infernos que carregamos dentro, para que possamos ver paraísos fora, para que possamos criar paisagens bonitas fora, jardins perfumados e coloridos fora. Nos dê, Senhor, jardins dentro da gente. Obrigado por esse grupo que persevera em oração, que eles possam ser também promotores da paz a cada dia, em todo lugar. A gente pede isso crendo que o Senhor escuta a gente, crendo que isso é do seu interesse, até mais do que do nosso interesse. A gente pede isso no nome poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tem uma música do Chorão, né, do Charlie Brown Jr., que ele vai dizer assim: um homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Olha aí, tá numa música popular. Um homem em paz não quer guerra com ninguém. Você está em paz? Tem paz aí? O Espírito já soprou paz aí? Amém. Amém. Tamo junto. Obrigado, Zina, mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos, tá? Sua participação com essa reflexão assim profunda, pacificadora. Nos trouxe ao mesmo tempo de assim paz enquanto te ouvíamos com as suas poesias, como você interpreta, né, com as suas palavras. Mas assim, eu acho nos trouxe uma reflexão de quem somos com a sua descrição do crente de verdade, né? Então, que sejamos daqui para frente esses semeadores de paz, mas vivendo a Amém. paz primeiro, né? Para Amém. depois compartilhar. Muito obrigada, viu? Lindo termo semeadores de paz, gostei. Já vou anotar. Gostou? Então, obrigada, Jefferson. Obrigada Amém. mesmo por estar conosco.